Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Já já nós começaremos aí a nossa live com o pastor Lamartine Pozella. Enquanto isso, vai aí divulgando, compartilhando aí esta bênção. Eu creio que será um tempo muito especial, um tempo de paz, de vitória. E nós mais uma vez aprenderemos um pouco da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Diga aí o seu nome, a cidade de onde você está falando, para que nós comecemos aí uma boa interação, não é verdade? Oi, meu irmão, como vai? E aí, meu querido pastor, como é que o senhor está aí? Tava tentando entrar, não conseguia. O meu WhatsApp não dizia, o meu Instagram dizia que você nem tinha entrado ainda. Você entrou agora, atrasadinho um Entrei pouco? agora, tá tranquilo, tá tudo em paz. Como é que o senhor está, meu amado? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui. E a nossa Hoje, leitura? hoje eu estou o dia inteiro na internet. Fiz uma reunião no Zoom agora de 1h40. Meu Deus. Terminou faz uns 20 minutinhos. Estamos aqui hoje. Tem umas 18 horas com um promotor de justiça, que é meu filho na fé, pastor da nossa igreja em Campo Grande, e às 21 horas com Malafaia. Então tá super Espetacular. corrido hoje. Espetacular, pastor. Nós não vamos demorar muito, não, que eu sei que o senhor é muito ocupado e que Deus Não, abençoe fica muito. tranquilo, estou à sua disposição aqui. Deus abençoe o senhor pelo carinho aí, pela consideração, não é? Amém. Você também. Bom, pastorzão, nós sabemos que as trombetas eram tocadas em ocasiões especiais em Israel, não é? Números 10 deixa isso bem claro, para reunir o povo, para chamar o povo para a guerra, não é? Na coroação de um rei também. Sabemos que no arrebatamento Até ouvirá. para levar o lixo, eles tocavam trombeta. Eita, nós, é verdade, não é? E no Apocalipse essa ideia é muito forte, porque quando João está exilado na ilha de Patmos, ele vê uma voz como o som de uma trombeta, né? Apocalipse 1:10. Depois, quando ele tem aquela chamada, aquela revelação, Apocalipse capítulo 4, também foi voz de trombeta, não é verdade? Então, pastor Lamartine, eu quero explorar um pouco aí o senhor, o que as trombetas do Apocalipse podem nos ensinar, o senhor que é um profundo conhecedor aí da escatologia bíblica. Então, Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, todo mundo que nos assiste. Como você falou, naquele tempo não tinha aparelho de som, não tinha internet para convocar todo mundo, não tinha Zoom. Então, quando era necessária uma convocação, se fazia através de trombetas. Existiam, inclusive, toques diferentes de trombetas, né? Havia o toque de guerra, havia o toque para reunir, para o lixo, havia toques para coroação, vários tipos de toque. No início, por exemplo, das luas novas, também tinha toque de trombetas. As trombetas do Apocalipse, tirando aquela que você citou do capítulo 1º, do capítulo 4 é o arrebatamento da igreja, né? Sim. Não. Já as 7 trombetas que nós vemos no Apocalipse, existem visões diferentes a respeito disso. Tem alguns estudiosos que acreditam que as trombetas e as taças são a mesma, anunciando os mesmos juízos, né? Alguns dizem que João está aqui na terra e ele olha para o céu, ele vê uma taça sendo derramada. E quando ele está no céu, ele olha e vê uma trombeta sendo tocada. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, não. Eu acho que
21 juízos de Deus que são estabelecidos, né? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E eles podem até ter semelhança na medida que eles são juízos de Deus e que envolvem natureza, manifestação de sinais nos céus e tudo, mas eu creio que sejam sinais que vão intensificando o juízo da parte de Deus. Então, ou seja, os selos é um tempo de grande juízo, mas as trombetas vêm um tempo ainda pior. E, por último, as taças, que aí é a derradeira manifestação do juízo de Deus. Então, para mim, as trombetas, alguns até colocam, tá, os selos na primeira metade e as trombetas e as taças na segunda metade. Eu, pessoalmente, penso diferente. Eu creio que os 7 selos é claramente a primeira metade, mas eu creio que também as trombetas, parte delas estão na primeira metade, e que só a partir do toque da 7ª trombeta é que vão acontecer algumas coisas que a gente percebe claramente que diz respeito à segunda metade, né? Então, eu acho que quando toca a 7ª trombeta, e aí tem um intervalo, ali tem os 144 mil no Monte Sião, ali tem a morte das 2 testemunhas, ali tem a queda de Lúcifer por conta da guerra contra Miguel, e também tem Satanás caindo e o ódio se levantando contra Israel, né? Então eu penso que a grande tribulação mesmo, porque a semana é chamada de atribulação. Tá. A grande tribulação ela é só a segunda metade, que é quando o anticristo, que até então ele é visto como um líder, até para muitos o Messias, ali ele vira a besta, né? Inclusive, a partir daí é que a gente vê o aparecimento da besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar. Ou seja, ali esses 2 líderes mundiais, eles vão mostrar a cara como besta e vão, de fato, ser vistos no Apocalipse como o anticristo e o falso profeta, né? Mas, para mim, então, os últimos flagelos, né? Ao tocar a última trombeta que anuncia os 7 flagelos, ali começa a chamada grande tribulação, a perseguição de Israel, porque ali também está a mulher, né? Que aparece vestida com coroada, com estrelas, com sol, luz, estrelas, não é isso? E o dragão vai contra ela, ela dá à luz a um filho que há de reger o mundo com vara de ferro, ali ela foge para o deserto. Então, para mim, ali começa, de fato, a grande tribulação, a segunda metade dos 7 anos ali, né? Esse período é um período muito incrível, né? Porque a gente vê lá no 4º selo, morre 1/4 da Terra. Então, vamos considerar que tenha 8 bilhões o mundo nessa época. 1/4 são 2 bilhões de pessoas. Então, já no 4º selo, já cai para 6, né? E quando chega na trombeta, ali há a morte de 1/3 da Terra. Então, morre 1/3 de 6 é mais 2. Então, nesse período da grande tribulação, só nesses 2 juízos de Deus já morre metade da população do mundo. Fora os outros que vão morrer nas guerras e tal, ou seja, vai reduzir drasticamente a população da Terra, né? Então, as trombetas são isso, significam juízos da parte de Deus, juízos sobrenaturais que vão determinar sofrimentos, flagelos, mortes e dor, daí por diante. Pessoal, tá aí reverendo Lamartine Pozella, um homem que domina a escatologia como ninguém. Olha, saber de Apocalipse, tem que saber de Daniel, tem que saber de Zacarias, tem que saber de Ezequiel. E o pastor Lamartine é um príncipe de Deus aí nesta matéria, fora outras que ele domina, não é? E pastor Lamartine, então, nesse momento das trombetas, a igreja já foi arrebatada, não é isso? Já foi. Vejam bem, as trombetas começam no capítulo 8 de Apocalipse. O arrebatamento aconteceu no capítulo 4. Aquilo que você mesmo citou, né? Quando João ele vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui.
Então, ali é o arrebatamento. Os capítulos 5 e 6 mostram, né, os crentes na presença do trono, na sala do trono. Ali eles veem Deus sentado no trono, o Cordeiro depois entrando na sala do trono, tomando o livro das mãos de Deus, né? E aí começa a abrir os selos. Aquilo é um interlúdio, vamos dizer assim, que João está vendo o que acontece logo após o arrebatamento. Depois começam a abertura dos selos, e aí sim começam os juízos de Deus sobre a terra, né? No sexto selo, então, há um interlúdio, né? E aí vem o sétimo selo, que é a abertura dos anjos com as trombetas. E da mesma forma, quando chega na sexta trombeta, tem o interlúdio, e aí vem a sétima trombeta, abre o período das 7 taças, com os últimos flagelos. Então, essa tribulação, seja o período todo de 7 anos, ou seja, só a segunda metade, que é chamada de grande tribulação, tudo isso acontece quando a igreja não está mais na terra, até porque dos capítulos 4 até o final, o capítulo 22, a palavra não aparece mais, a palavra igreja, porque a igreja já está arrebatada com o Senhor. Olha aí, que coisa muito interessante, né? É porque, pastor Lamartine, os reformados dizem, não é? E aqui nós com muito respeito falamos isso, que primeiro ocorrerá a manifestação do anticristo para que seja conhecida o arrebatamento da igreja, né? Mas veja, isso não impede, porque lá fala de 2 coisas, fala da apostasia e manifestação. Manifestação, a palavra lá é fanerou. Fanerou, né, é uma palavra que significa aparecer. Agora, veja, ali não está dizendo que ele vai aparecer como anticristo. Ali está dizendo que ele vai aparecer como um líder mundial. E eu creio que a igreja vai ver o aparecimento desse filho da perdição. Eu creio que a igreja vai ver todas as manifestações aí desse acordo de paz. Entendeu? Entendi. É possível até que a gente veja a assinatura e aí vem o arrebatamento. Ou então a gente seja arrebatado um pouquinho antes disso. De qualquer forma, a igreja vai, de fato, ver a apostasia e a manifestação. Por exemplo, hoje muita gente me pergunta, né? O anticristo pode ser o Obama. Outros falam, o anticristo pode ser o Macron e outros nomes aí. Pode. Sim. Esses líderes, eles já se manifestaram no cenário mundial. Então, sim, se qualquer um desses assinar o acordo, a gente vai falar, é ele. Mas ele se manifestar significa sair do obscurantismo. Quer dizer, o cara já está no cenário, ele já apareceu, ele já é um líder mundial. Entendeu? Eu não creio que o anticristo vai ser visto como anticristo antes da metade da tribulação. Quando ele entrar lá no templo, dizendo, eu sou Deus mesmo, ali ele é revelado como uma besta. Mas como... Aliás, a palavra anticristo, no grego, a preposição anti, ela não é somente contra. Contra é uma das traduções. Mas sim, uma outra tradução é no lugar de. O que é diante? É usando esta preposição. Então, ele não vai ser necessariamente uma pessoa que vai dizer eu sou Deus, eu sou o Messias. Não, ele vai ser visto pelo mundo como um grande líder. Entende? E a palavra Messias é ungido. Ungido para quê? Para governar. Ora, no momento que esse camarada vai governar o mundo lá da ONU, para gerenciar a crise do mundo que vai estar acontecendo, ele vai ser ungido para isso. Certo. Os reis não eram ungidos quando eles iam assumir. Então a unção fala do quê? Fala da assunção do poder, da autoridade. Se ele for investido de uma autoridade para gerenciar a crise mundial, num tempo em que já houver um globalismo, até por conta de uma crise, esse cara foi ungido. E o mundo vai reconhecer essa unção dele como governador do mundo. Entendi. Agora, vai ser só no meio da tribulação que ele vai dizer, não. Estão dizendo por aí que eu sou o Messias, que os judeus esperam, que os cristãos esperam, que os muçulmanos... É verdade, eu sou mesmo. Aí ele vira besta. Aí ele se torna besta e deixa de ser um líder mundial de paz. Aí vai ser perseguição mesmo. Então, os reformados estão certos nisso, mas isso não tem que acontecer só no meio da tribulação. Então está muito bem explicado. E agora, pastor Lamartine, o senhor que é um grande estudioso, né?
já que nós estamos falando do anticristo, é impossível não falar aí dos selos, das trombetas. O senhor que é um estudioso, eu também tenho estudado, possivelmente este homem, que Paulo chama ele de anomos, não é? Sem lei, não é? Ele terá descendência judaica, né? Porque o senhor acha que ele conseguirá fazer aliança com os judeus sem ter uma descendência judaica, ou isso está descartado? Como é que o senhor vê isso? Não, pode ser que tenha, mas pode ser que não. Porque, na verdade, muita gente me pergunta, mas se ele vai ser reconhecido como Messias, isso não quer dizer que ele tem que ser um judeu? Gente, isso é muito claro o erro de interpretação por conta de não entender o que a palavra Messias significa. Tá, Messias significa ungido. sim, Ungido significa o quê? Significa o rei. sim, Se você pegar um judeu ortodoxo, ele tem que ser um judeu. sim. Para um judeu ortodoxo. Mas essa é a grande, grande, grande minoria. A Hum, nação de Israel hoje, ela é, na sua grande maioria, secular. sim, Então, quando a Bíblia fala dele, do anticristo, ou o anti-messias, vamos dizer assim, num tempo em que a nação de Israel é totalmente secularizada, é uma minoria esmagadora, ou seja, não representa 1% da população de judeus em Israel e no mundo. Se eles reconheceram esse camarada, sendo judeu ou não sendo judeu, como o cara que tem que ser apoiado, que tem sido obedecido, porque ele fez esse grande acordo de paz, ele será o Messias. Não para os judeus ortodoxos, porque eles vão esperar aquele mesmo, descendente de Davi, que vai sentar no trono. Para eles, não, mas para a grande maioria dos judeus, ele vai ser o cara que eles vão aceitar a autoridade e vão aplaudir, vão dizer muito obrigado. Por exemplo, o Donald Trump, só de ter transferido a embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém, ele já estava tendo o status aí de um Messias. Não estou sim, é dizendo que verdade. seja ele, tá? Até Sim. porque ele faz tudo o contrário do que um futuro anticristo vai ter. Não estou dizendo que seja ele. Mas o povo de Israel está amando, apaixonado pela coragem que ele teve de assumir o lado de Israel. E ele não tem nada a ver com o judeu. Aí alguns vão dizer, mas e o genro dele? Não sei, pode ser. Mas É, pode não ser. Eu só estou dizendo, não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo que não precisa ser. ótimo, Porque a ótimo. palavra Messias, no contexto atual, não é um indivíduo que vai ser um líder espiritual. Não, ele vai ser um líder mundial, que vai fazer a paz e que vai ser visto como um homem que tem o direito de governar o mundo, entendeu? É isso, eu penso assim. Ele vai equanimizar, se podemos falar isso, a questão política e econômica, né, pastor Lamartine, né? Sem É o, dúvida. é o sonho de todo mundo, né? Recentemente, o senhor é um estudioso, se fala hoje numa constituição global, num governo global, não é? Então, a palavra de Deus é inerrante, inefável, ela é tremenda. Jesus diz que os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele não passará, não é verdade, meu querido pastor? E Isso mesmo. dentro desse contexto, o senhor acha que nós já estamos na abertura dos selos ou ainda é muito Não, precoce para gente, falar isso? Não. não, os selos só vão ser abertos depois do arrebatamento. Sim. Os selos começam no capítulo 6. O Uhum. arrebatamento aconteceu no 4. É simples, gente. O que nós estamos vendo são os princípios de dores. Os princípios de dores são os juízos e os selos e as coisas que vão acontecer na tribulação em uma dose muito menor. Uhum. Mas por Uhum. que Deus já está permitindo que aconteçam essas coisas? Para a gente perceber que está chegando. As dores de parto, elas são um anúncio de que um bebê vai nascer. Uhum. Então, aqui o bebê vai nascer é o arrebatamento e a grande tribulação. Então, tudo que está acontecendo é algo que antecede, mas em uma escala muito menor. Mas não é Exato. o selo ainda. Para ser o selo, a gente tinha que ter sido arrebatado. Ótimo, ótimo, ótimo. E pastor Lamartine, eu estava estudando aqui, o senhor que é um especialista, né? As quatro primeiras trombetas falam de catástrofes naturais, né? Vão atingir a terra, o mar, os rios e os astros, né? E as Isso. três últimas falam de sofrimentos que serão impostos diretamente aos homens, tá certo isso Por mesmo? demônios, né?
Isso. por demônios. Na quinta trombeta, por exemplo, desce uma estrela, que na verdade é um demônio, né? Que tem a chave do abismo. Meu Né? Deus. E quando ele abre essa chave, João vê gafanhotos, na verdade, com aparência de gafanhotos, mas que tem o poder dos escorpiões, né? Para ferir as pessoas e elas não vão morrer. Eles Meu vão Deus. fazer isso por 5 meses. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Então, são demônios, né? Inclusive, esse demônio que está lá liberando esses espíritos, ele é chamado de Apolion. Apolion Exato. é o destruidor, né? Alguns Exato. dizem que é o próprio Satanás, outros dizem que não, que é um principado que está no abismo e que vai ser solto nesse período, né? É, mas na verdade ele cai do céu, então muito provavelmente ele seja mesmo um dos príncipes, dos principados que Satanás tem no seu, né, exército demoníaco, e ele vai liberar alguns demônios que estão presos, cativos, demônios de tormento mesmo, né? Então a Exato. partir da quinta trombeta realmente é espiritual. Exato. Nas outras trombetas são catástrofes, é fogo, queima uma terça parte da terra, né? Meteoros que caem, primeiro sobre as águas do mar, depois das águas dos rios, e vai contaminando tudo isso, né? Isso tudo são catástrofes realmente físicas. E Mas são, a na, partir da quinta trombeta já começa a vir mesmo esse juízo espiritual, né? e, na verdade, as trombetas são sinais, não é? Deus tá convocando os moradores da terra, não é? Ao arrependimento. Né? Isso. E nós sabemos que enquanto. Ali, mais do que sinais, as trombetas são juízos já. Sim, sim, Agora já é tempo de juízo. sim. Isso é muito importante todo mundo saber. Nós estamos vivendo numa época da graça, que é a época que é um hiato, né, vamos dizer assim, no chamado profético da igreja, né? Nós somos em ato, nós pregamos a mensagem da graça. Quando Exato. Jesus citou, né, ele falou, né, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me chamou para pregar as boas novas, ele não falou do dia da vingança, que Isaías Exato. fala. Por que É. ele não falou? Porque a primeira vinda dele, ele não tem o dia da vingança. Mas a Nossa. segunda vinda dele, ou seja, o arrebatamento, vai liberar a segunda parte da profecia, que é o dia da vingança. Então, a grande tribulação tem vários nomes, e um dos nomes é o dia da vingança, o dia do Senhor, entendeu? Então, não é mais só um sinal, agora é juízo. Mas mesmo no juízo de Deus, sempre existe uma oportunidade de arrependimento, e vai haver arrependimento, e quem se arrepender vai ser convertido, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu ia falar para o senhor. Enquanto a vida, a esperança, embora os homens obstinadamente, né, tenham rejeitado o Criador, a mensagem da graça, né, que Yeshua leu naquela sinagoga, né, cumprindo a profecia nele, né, que falava dele, né, espetacular. Eu já vi estudiosos falando, pastor Lamartine, o senhor já deve ter ouvido isso também, que naquela sinagoga havia 3 cadeiras. A cadeira do Roche, né, que era a cadeira do Cabeça. principal, exatamente. A cadeira da esquerda, que era a cadeira do Olê, que era ele. O Olê era o convidado para ler a porção Exatamente. Haftarot. Né? E a cadeira do meio, que ninguém sentava, era a cadeira do Mashiach, do Messias. Então, em vez dele sentar na cadeira dele, que era a cadeira da esquerda, que era a cadeira do Olê, ele senta na cadeira do meio, na cadeira do Messias, e diz: olha, hoje se cumpriu as escrituras nesse lugar, e diz o texto que todos os olhos da sinagoga estavam postos nele. Não, e uma coisa é interessante também todo mundo saber. A leitura da sinagoga é uma leitura que se faz da mesma forma durante todos os anos, desde então e até o final. Não tem essa escola do camarada chegar lá e escolher o texto, não. Ele vai ler o texto que está lá, né, no ritual, na data que está escolhida. Né? Então, que ele teria chegado lá propositadamente, para chegar lá e dizer, olha,
Eu não estou aqui por acaso, eu sou o Messias, né? Nossa. Então, eu conhecia essa visão das três cadeiras, mas nunca tinha ouvido que ele teria sentado. Isso para mim é novo. De onde que você tirou isso? Eu li num site messiânico espanhol, não é? Por isso que eu estou perguntando ao senhor se a fonte Não, é. eu sabia das três cadeiras, isso é conhecido, mas para mim isso eu não posso te afirmar nem que sim nem que não, tá? Tá certo. Mas independentemente disso, aquele é um texto totalmente messiânico. Sim, sim, Então, sim. quando ele fala hoje se cumpriu em mim, né? Na sua sinagoga na qual ele frequentou, a qual ele frequentou a vida inteira, né? Porque ele cresceu em Nazaré. Obviamente, aquilo causou um impacto enorme, e dali eles tiraram e o levaram para o monte do precipício, né? Para Sim, jogá-lo lá de cima, e ele sai e atravessa todo mundo. E quem já foi a Israel sabe que é um lugar maravilhoso, esse monte do precipício. é E verdade. esse foi um momento extraordinário, porque Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, né? Senão poucas curas. E admirou-se da incredulidade deles. Mas alguns creram. Sim, Outros falaram, mas como assim? Esse aí é o filho de José, que a gente conhece. Como ele pode dizer que ele é o Messias, né? Então, mas é extraordinário que naquele momento ele tenha lido a profecia e não leu a última parte, exato. que fala do dia da vingança, entendeu? Ele só falou, né, do tempo da graça, né? Espetacular. Pastor Lamartine, eu não quero atrapalhar muito o senhor, mas eu tenho uma dúvida aqui. Como está no contexto aqui das trombetas, Apocalipse 10 fala desse anjo forte descendo do céu, que está envolto numa nuvem, com um arco celeste por cima de sua cabeça, o seu rosto é como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Este anjo, pastor Lamartine Pozella, é o Cristo? Não, Ah, então não, estamos juntos, viu? Estamos juntos, não. viu? Veja bem, Muita gente confunde ele, né, é pastor? muito importante vocês entenderem uma coisa. O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus era um mistério até mesmo para o universo celestial e dos anjos e tudo mais. No Velho Testamento, Jesus é Malach Yahweh. Ele é o Sim, anjo de Javé. Como é que a sim, gente sabe isso? Toda vez que ele aparece, ele recebe adoração e não repreende. exato. Como, por exemplo, diante de Josué. Josué perguntou, você é um dos nossos ou é do inimigo? Não, eu sou o capitão ou o general dos exércitos do Altíssimo. E ali ele dá a mesma ordem para Josué que quando Moisés chega diante da sarça ardente. Tira Exato. as sandálias do seu pé, porque esse lugar é santo. Olha, santo porque ele estava lá. E aí Josué o adora, e ele recebe a adoração. Todos os demais anjos que recebem a adoração, eles mandam a pessoa levantar, fala, levanta, eu sou um servo igual a vocês. Sim, O Malach, Yahweh, ele não. Ele aceita a adoração. meu Deus. No Velho Testamento, portanto, não fica claro isso, tá? Mas é provável que nem Satanás sabia que ele era o próprio Deus, Meu Deus. na pessoa do maior de todos os mensageiros, porque anjo, tanto ângelos no grego quanto malach, significa mensageiro. Perfeito. Hebreus 1 diz, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ele é o Sim, maior de todos os mensageiros. louvado seja Deus. Então, nesse sentido, ele pode ser chamado de Malach Yahweh, que é o mensageiro de Yahvé. Mas a partir do momento que ele encarna e que ele entra de volta na glória, né? Naquele salmo que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, este salmo está falando da entrada triunfal de Jesus no céu, depois da ressurreição. Oh, maravilha. A partir daquele momento, ele não é mais visto como um Malach Yahweh. Ele não é mais visto como um mensageiro. Ele é visto como Deus, como filho de Aleluia. Deus. Puxa. Então, no livro de Apocalipse, ele não é mais um anjo.
No livro de Nossa. Apocalipse, ele se apresenta como o leão da tribo de Judá, entendeu? Como aquele que tem olhos de fogo, cabeça, os cabelos como lã, os pés de bronze polido. Ali ele já é o senhor da história, entendeu? Oh, Ele é o aleluia. que comanda, e todos os outros que vão trabalhar ali são comandados dele. Por isso ele não pode ser o cavaleiro, né, do primeiro selo, porque ele está abrindo o selo e também não é anjo nenhum que está Sim. vindo ali. Ele é poder... Esse anjo, muito provavelmente seja Miguel. Olha, é isso mesmo, entendi. Puxa, porque o senhor sabe, né, pastor Lamartine? Eu estou aqui provocando o senhor, porque o senhor é o mestre da escatologia. Tem gente que se confunde, né? Esse anjo, eu também sempre criei que não pode ser o Cristo, né? O Cristo Não, está veja, glorificado. a partir do momento que ele se revela, ele não esconde mais. Agora quem ele é? O Alfa e o Ômega. Aliás, Aleluia. ele é o Aleph Tav, né? Ele não é o Alfa É, e Ômega, né? Eu não é, sei se você já viu, quando Jesus fala, examinar as escrituras, elas, depois julgais ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. sim, Jesus, quando ele diz que ele é o Aleph e o Tav, ele, sim, na verdade, ele é aquela partícula et, sim, que é Aleph e Tav. Então, isso exato. não é simplesmente o fato de que ele é o princípio e o fim, a primeira e a última letra do hebraico. Ela também é junta a palavra et, aquela partícula intransferível que é sempre colocada antes de um objeto direto. Sim, E eu tenho um estudo sobre isso maravilhoso, que mostra que essa palavra está 7.000 vezes no Velho Testamento e, portanto, permeia todas as escrituras. E esse é Jesus. Ele não mais vai aparecer como anjo. Ele sempre aparece agora como o Senhor dos Senhores. Como o que lindo. Alfa, o Ômega, o Aleph, o Tav. Então não pode ser anjo nenhum, não. Como o senhor bem disse, já começa no Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Já começa ali, já. Sim. Está em todas as escrituras, né? Ele é o Et. Exato, E tem exato. estudos que mostram, por exemplo, que uh, Ruth e Orfa, o Et só está antes de Ruth, de Orfa não. Olha, Então, ou seja, na vida de quem se entrega para ele, ele passa a ser aquele que precede. Quer dizer, é um estudo maravilhoso que vale a pena uma outra data aí. Mas ele não pode ser nenhum anjo que vai executar nenhum juízo. Ele está comandando todos esses juízos. reverendo, qual é o nome desse estudo que o senhor parece que já tem até gravado? Divulga para nós aqui, quem sabe futuramente aí Qual a estudo sua... você está falando? Esse aí do ET, que o senhor falou que tem um estudo profundo sobre isso, né? Não, isso eu nunca gravei, não. Nunca gravei porque eu achei que Ah, não ia interessar muita gente. Isso aqui é meus estudos aqui do hebraico. tá escondendo as pérolas aí. Quem Esse é o sabe um reverendo. dia eu solte esse. O senhor tem que Mas escrever, para mim escreve. ele é. Ele Aham. é mesmo. Aliás, você conhece bem, né, por ser estudioso, o Aleph, né, no proto-hebraico, né, no hebraico antes da Babilônia, cada letra tem um significado. Né? O Aleph tem a cabeça de um touro, né, que Exato. representa o homem forte, o Beit é casa, porque Bait é Isso. casa, Gimel é o camelo, você conhece aquele estudo todo, né? Sim, sim. Um dia eu estava, há muitos anos atrás, eu cheguei lá no qual que era o Museu de Israel, Sim. Museu do Livro. Eu vi ali esse proto-hebraico, né, apresentado até pelo guia que era judeu, e eu Nossa. olhei o Aleph, vi a cabeça do touro e vi o Tav, que era uma cruz. Nossa. Aí eu falei, peraí, era Olha. assim? Ele falou, era assim. Puxa vida, você nunca pensou que Jesus é o sacrifício prefigurado Nossa. e o sacrifício concretizado? Meu Deus do Quando ele céu. diz que eu sou o Aleph e o Tav, que ele não falou eu sou Alfa e Ômega. Aquilo Sim. foi traduzido para as cartas na Ásia Menor para o grego, mas ele não falou em grego, ele falou em hebraico. Perfeito, perfeito. Né? Ele falou, Ani Bereshit Ani Aharon, né? Eu sou o Sim. primeiro, o último, né? O início e o fim. Então ele falou assim, não, nunca tinha pensado. Eu falei, mas olha que coisa. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que
a manifestação do Messias começaria com um sacrifício. Nossa. E que depois o sacrifício virava uma pessoa. Você nunca pensou nisso, Ariel? Ele ficou todo sem graça, mas impactou a vida dele. Ah, com Porque ele, certeza. sendo judeu, ele nunca tinha pensado nisso. Sim. Entendeu? Que já estava na própria letra no alfabeto hebraico que tudo começaria com um tipo, os sacrifícios, mas que o último de todos os tipos seria o verdadeiro sacrifício sendo entregue, que é Jesus na cruz, né? Então, eu tenho um estudo que fala sobre Elohim, Javé, esse já está no meu canal, que eu Sim. mostro que Deus, ele é Elohim. Elohim fala do Deus poderoso, do Criador, né, do Bereshit. Exato. Mas o Yahweh é o Deus redentor. Então, quando fala dos anjos, por exemplo, eles são Bnei Elohim, os filhos do Deus Criador. Mas nós somos Bnei Yahweh. Por quê? Exato. Porque Jesus é o Yahweh, na verdade, o Redentor. E lá na cruz, quando tem aquele escrito, né, nas 3 línguas, né, no latim, que era a língua do governo, né, no grego, que era a língua da cultura, e no hebraico, que era a língua espiritual, estava escrito lá, né, Jesus Cristo de Nazaré, o rei dos judeus. Só que o judeu que está acostumado com os acrósticos, ele leu o quê? Yahweh. É isso que eles falaram, tira isso daí, tira isso daí. Não é? Porque Deus estava mostrando que quem estava na cruz era o Yahweh. Então, o Elohim é o Deus poderoso, o Criador, ele é até o pai dos anjos. Mas Yahweh, ele não é pai dos anjos, é só de quem passou pelo processo redentivo. Então, é maravilhoso. A gente tem segredos na língua hebraica que são extraordinários. Se Deus tem uma língua, ele tem todos, mas é o hebraico que os judeus chamam de Halashon HaKodesh, né? A língua então, santa. A língua santa. A língua santa. E nós vamos voltar a falar hebraico. No céu é hebraico que nós vamos falar. A língua santa. Então, é bom começar agora, entendeu? Exatamente. Ani lo medaber ivrit, ani lo med halashon haivrit. É isso aí. Você precisa aprender, estudar, aprender. אני צריך ללמוד עברית. Quem sabe... אבל אני לא מדבר טוב מאוד. אבל אני לקרוא, אני יכול לקרוא, אני יכול comunicar, não sei como se fala, comunicar. אני מדבר רק קצת. Sim. רק קצת. Dá para chegar lá e se comunicar bem. Atamoregador Livrit, Anita Almid Catan, o senhor é um grande professor de hebraico, eu aqui sou aluno do senhor. Não. Eu tenho estudado bastante, eu leio a Torá no hebraico, desde que eu comecei a estudar eu faço isso, mas eu procuro enxergar mais do que a letra, eu procuro enxergar essa coisa das palavras hebraicas, todas elas, as letras terem significados. Por exemplo, o que é Yahweh? Né? A primeira, Yud, Rei, Vav, Rei, né? Essas letras, o tetragrama, o Yad é mão. Sim. Porque Yod, a letra Yod, representa a mão, né? Que é Yad. O rei, os hebraístas, né? Os rabinos, dizem que é um estado de admiração, alguém levantando as mãos dizendo, o que é isso? É uma revelação. Hoje a gente entende que o rei tem a ver com a graça, né? O número 5 é o número da graça. Exato. O Vav, ele representa o quê? Uma pá, mas ele representa também um prego. Entendeu? Então o que é o nome de Yahvé? É a mão extraordinária que nos leva às coisas extraordinárias, né? Pregada. Nossa. Na cruz, produzindo graça. Então existem muitas coisas que a própria língua hebraica traz como revelação, né? É o sod, né? O segredo, na verdade, que os 4 níveis, né, que os rabinos falam, né? O último nível, o nível do entendimento do segredo. Então, voltando para a nossa história aí do anjo, Jesus, no Novo Testamento, ele não é visto mais como anjo. Ele é o Filho de Deus, ele é Kyrios. Kyrios é o Senhor, entendeu? Exato. Ele é o Adonai, se a gente pudesse falar no hebraico, né? Ele é visto agora como Deus, não tem mais anjo aqui. Embora ele seja o maior de todos os mensageiros, mas ali já foi revelado.
Já foi revelado. Então não tem mais como chamar quem é Deus de anjo, entendeu? E ele não está ali para executar o juízo. Ele está ali para comandar todos os juízos. Então não pode ser ele. Que coisa tremenda, pastor Lamartine. Meu querido, eu quero deixá-lo em paz, as suas considerações finais aí. Eu sei que o senhor tem mais 2 lives hoje com o promotor de justiça, com o pastor Silas. Agradecer o seu carinho, a generosidade do seu coração e espero revê-lo muito em breve, abraçá-lo muito em breve. Amém. E o senhor tem toda a liberdade de o senhor falar, quiser falar de algum estudo no seu canal, que é recorde de visualizações. Fica à vontade, meu querido apóstolo Lamartine. Bom, primeiro, Marcelo, obrigado por esse convite. É sempre muito bom. Qualquer hora eu vou chamar você para a minha live, para a gente fazer o contrário aqui. Que e honra. Eu tirar tudo que você tem de bom aí do hebraico. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Queria falar para você que está me seguindo, se não ainda se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever. Agora eu estou fazendo 2 séries concomitantes muito legais. Uma delas é sobre a revelação do mistério do Apocalipse. Eu já postei 8 mensagens, faltam 2, né? Essa que vem próxima, domingo de manhã. Eu posto sempre domingo às 9 horas da manhã, no canal do YouTube Lamartine Pozella. Vai ser sobre o juízo final, tá imperdível. Ali vocês vão entender tudo, quem vai estar lá, quem vai ser convocado, quem vai ser julgado, quem é o juiz, porque muita gente fica, será que é Deus? Será que é Jesus? Estejam lá vendo, não vou dar spoiler aqui, que vai ser maravilhosa. E a última mensagem dessa série de 10 vai ser a Nova Jerusalém e os Tempos Eternos. A segunda série que eu estou fazendo é uma série de batalha espiritual, onde eu estou mostrando e ensinando para vocês todo mundo angelical e demoníaco. Estou falando da batalha espiritual, mas dizendo quem são os personagens. Então, eu falo de anjos, arcanjos, principados, potestades, querubins, serafins, quais as funções, como é que eles são, quem é mais poderoso. É uma série espetacular. Eu já gravei 5 mensagens, mas já saíram 2. Amanhã deve sair a 3ª mensagem da série. Essa tem saído sempre às 8 horas, mas também está no meu canal do YouTube, Lamartine Pozella. Um beijo grande para vocês. Obrigado por estarem aqui. E aproveitar e convidar vocês para essas 2 lives, né? Às 18 horas com o promotor de justiça, meu amigo Sérgio Afush, e às 21 horas essa imperdível com o pastor Silas Malafaia. E a gente vai falar da vida dele, vamos falar, porque para mim o Silas é o maior apologeta do Brasil, não tem nenhum outro como ele, que defende, né, com unhas e dentes o evangelho. E vamos falar também da situação do Brasil, tanto espiritual quanto a situação política. Está imperdível às 21 horas. Tem que colocar muito mega nessa live com o pastor Silas aí, porque senão cai a internet aí, viu, reverendo? Pode cair a internet aí. Viu? É verdade. Mas Deus não vai permitir, não. Vai ser bênção. Estou brincando com o senhor, meu apóstolo. Que alegria. Uma ótima terça-feira aí para o senhor. Você vitória, também, viu? E vou acompanhar o senhor aí na live com o pastor Silas, tá, meu querido? Valeu, querido. Um beijo grande para todo mundo. Para o senhor também. Fica com Deus, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Tá aí, pessoal. Reverendo Lamartine Pozella, recomendamos aí, não é, o trabalho do servo de Deus. Eu quero rapidamente divulgar os meus livros, pessoal. Olha, Os Produtos do Mercador, não é? Uma análise inédita de Cantares de Salomão 3:6. Quem é esta que sobe do deserto, perfumada de mirra, de incenso e de pós aromáticos do mercador? Este é um livro inédito, baseado em Cantares 3, verso de número 6. Eu falo do mercador e dos produtos que ele vendia, tá bom, pessoal? Esse aqui também muito especial, ó, reflexões sobre os Salmos, o Salmo 1, o Salmo 46, o Salmo 48, o Salmo 130, uma exegese do Salmo 1 com os caracteres hebraicos, a transliteração e a tradução das principais palavras do Salmo 1, o uso dos Salmos na história da igreja, como a igreja usou o livro dos Salmos, pode muito abençoar a sua vida. E o último aqui que eu quero falar, pessoal, é esse aqui, ó, para você que ama a cruz de Cristo, né? Como disse o Dr. John Stott,
A cruz é a pedra de tropeço para todo orgulho humano. 24 propósitos da cruz de Cristo. Isso aqui para você pregar na sua igreja, ensinar na escola dominical, ensinar nos cultos familiares e também uma poderosa ferramenta de evangelização. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser aí adquirir os livros, entre em contato conosco por direct, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui. Vou tentar colocar aqui, ó. Tá aí, pessoal, tá bom? Se vocês quiserem adquirir, eu fixei o comentário. Desculpa aí que deu uma pequena troca, mas está aí se você quiser adquirir, tá bom, pessoal? Olha, 24 propósitos da cruz. É uma ótima ferramenta de evangelização. Pode muito abençoar a sua vida, não é? Por que Jesus foi à cruz? Eu elenquei 24 razões bíblicas da cruz. Este aqui muito especial, que eu falo dos 4 tipos de azeite que se dava na prensa da oliveira. Só aprendi isso lá em Israel, não é? Falo dos 4 tipos de azeite que dava na prensa da oliveira. Salmo 52:8. Sou oliveira verde, plantada na casa do Senhor. Espetacular. E esse meu outro último livro aqui, para deixá-los aqui felizes e abençoados, Os Produtos do Mercador, é uma análise inédita de Cantares 3:6. Ok, pessoal? Eu falo dos produtos que o mercador vendia, não é? Muito interessante. Eu escrevi esse livro baseado em Cantares 3:6. Quem é esta que sobe do deserto, perfumada de incenso, de mirra e de pós aromáticos do mercador? Quem é o mercador em Cantares, pessoal? E quais os produtos que ele vendia? Vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Tá aí fixado, editoracavode.com.br. Você pode adquirir aí, pessoal. Olha, eu fixei aí o comentário, editoracavode.com.br, e vai ser uma bênção você adquirir esses livros, tá? Reflexões sobre os Salmos. Olha, já falei dele, não é? O Salmo 1, uma exegese do Salmo 1. Títulos dos Salmos, pessoal. O que é Shir Hamalot? Asquil, o que é Mictão de Davi, não é? Muito interessante, ok? Os Produtos do Mercador, uma análise inédita de Cantares 3:6. Quem é esta que sobe do deserto, perfumada de mirra, de incenso, de pós aromáticos do mercador? Eu falo dos 8 produtos que o mercador vendia. E por último, pessoal, já me despedindo aí de vocês, 24 propósitos da cruz. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. O comentário, se você quiser adquirir, tá aí o site, editoracavode.com.br. Você adquire por cartão de crédito e boleto bancário. editoracavode.com.br, não é? K de que bom, A de amor, V de vitória, O de ovo e D de dado, .com.br, tá bom, pessoal? Então, aproveite aí para esse tempo de quarentena e a gente crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Só um minutinho aqui, por gentileza. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, não é? Aí, ó, editoracavode.com.br, ou mande um direct, ok? Olha aqui, ó. 24 propósitos da cruz, não é? Eu elenquei aqui 24 razões bíblicas da cruz de Cristo. Ok, pessoal? Esse aqui muito lindo, sobre o mercador e os produtos que ele vendia, baseado nos livros mais desprezados da história da igreja. Quem é esta que sobe do deserto,
perfumada de mirra, de incenso e de pós aromáticos do mercador. Quem é o mercador, pessoal, em Cantares? E quais os produtos que ele vendia, ok? E 24 propósitos da cruz de Cristo. Tá bom, pessoal? Entre em contato aí via direct, ou se você quiser comprar pelo site, nós fixamos aqui ó, o nome da nossa editora, onde são distribuídos os nossos livros, tá? editoracavode.com.br. O comentário está fixado aí para todos vocês. Que Deus abençoe a todos, vitória na sua vida e uma ótima terça-feira com o favor de Deus.